Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live hoje, live especial, que hoje a gente tem a presença do nosso amigo Francilon. Hoje ele está disponível para passar um pouco do conhecimento dele para a gente. E aí a gente escolheu um tema que é bastante interessante e que faz muito sentido para o Francilon, que é como ser um amador profissional, né? Uma pessoa que leva a sério tudo que faz, né? Então, mesmo que não seja de forma profissional, né, ele se dedica a tudo que faz. Então, é o considerado amador profissional. Então, enquanto vocês vão entrando aí, aperta aí o aviãozinho chamando outras pessoas, aperta também o coraçãozinho, que assim o Instagram vai mandar essa live para mais pessoas. Isso. Vamos nós. Boa noite, Elton. Boa noite, Robertinho. Vamos que vamos. Meu amigo Francilon, que saudade de conversar com você aqui. Ué. E aí, Rafa? Também, ué. Como é que você tá? Bom demais, e você? Tô bem também, graças a Deus. Maravilha. Tamo Então, junto. hoje nós escolhemos um tema que é bastante pertinente, né? Nesse momento que a gente está aí, Com certeza. de, de dedicação, mas sem ser profissional, né? Então, nós É, somos aí amadores profissionais, né? Pela dedicação que a gente coloca nas coisas que a gente faz, né? Então, é um é tema verdade. bastante interessante. E conta pra gente aí essa sumida que você deu, quais foram as suas experiências, né? E que pode contar pra gente aí. Enfim, na verdade, né, Rafa, a gente não pode ter vício nenhum, né? O ser humano tem que ser livre. E isso é até Justamente. um princípio bíblico, né? Tá lá na Escritura Sagrada que a gente não pode ser viciado em nada. E a verdade é que a questão do celular, cara, de vez em quando, se a gente não tomar conta, parece que o celular vira um prolongamento do corpo, né? Você não consegue fazer nada sem o celular, pelo menos perto, ou dentro do bolso. Vai no banheiro, leva, vai no carro, leva, vai. Então isso me incomoda. Às vezes eu tenho que fazer um boot cerebral nesse sentido aí, sabe? Tem que desvencilhar e não ficar. Porque assim, até porque, a primeira questão, essa é questão bíblica mesmo, sagrada, né? A segunda questão é de saúde mesmo. Essas ondas eletromagnéticas do celular, elas afetam a parte hormonal, elas afetam muita coisa no corpo, sabe? Há trabalhos científicos até mostrando que existe uma certa correlação de tumores cerebrais com o uso excessivo de aparelho celular. Então fica a dica aí. Quando for usar, o máximo que pudermos usar com viva voz, por exemplo, mantendo mais distante do crânio, é interessante, né? E o iPhone tem aquele aplicativozinho dele lá que você consegue visualizar o tempo de uso. Eu não sei se os aparelhos Android têm esse aplicativo também, né? Mas o iPhone é só você arrastar para a direita que você consegue visualizar isso. Inclusive, até quantas vezes você tocou no celular, quantas vezes você abriu o celular, quantas vezes você pegou no celular. Então, eu tenho várias estratégias, sabe? Quando eu percebo que estou com uso excessivo, e uso excessivo eu coloco aí como 3, 4 horas por dia, para mim já é muito, sabe? O que, assim, o celular você usa para muita coisa. Você usa para ligar, você usa para WhatsApp, você usa Instagram, você usa redes sociais, banco, internet, Google, tudo. Então, assim, Você tem tudo no YouTube. Então, celular, né? tem Até tudo ali. ligação Então, faz o celular, né? até ligação. Até ligação tá fazendo ainda, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que dominar isso aí, cara, e fazer e ter algumas estratégias. Então, o que eu faço, por exemplo, para diminuir? Os aplicativos eu vou excluindo do meu celular, por exemplo, Instagram. Hoje eu estou aqui, mas em geral eu tenho feito assim. Quando é final de semana, eu baixo o aplicativo e aí olho e tudo. Mas chegou segunda-feira, domingo eu já desinstalo ele, que aí eu nem tenho no celular. Para não cair naquela tentação de dar aquela famosa olhadinha, sabe?
Porque aquela famosa olhadinha, geralmente ela se estende. Você não consegue ficar... Porque tem muita coisa interessante. A verdade é essa, né? O próprio algoritmo, né, das redes sociais faz com que você fique mais tempo, né? Fique ali rolando para cima, para baixo, procurando alguma coisa, né? Ele já entende as coisas que você gosta, então parece que na hora que Exatamente, você liga o exatamente. celular já aparece tudo que você Parece que está gosta. falando com você, mas é porque já estudou, já sabe seu conteúdo todo, sabe o que você mais vê, o que você mais gosta, o que você mais curte. Então lança aquele monte de informação, aí aquela breve olhadinha se transforma em 1 hora e meia, o tempo que for. E então é isso. Uma das coisas que eu faço é desinstalar, né? Eu já fiz isso algumas vezes até com o próprio WhatsApp, porque o WhatsApp ainda tem um problema de você ver muita coisa que você não quer, o Instagram um pouco menos. É. E assim, eu dessas redes sociais aí, dos aplicativos, cara, eu fico assim. O YouTube é muito legal. A gente tem muito conteúdo realmente. Você escolhe realmente o que você vai ver. É muito interessante. Então, essa questão, eu tenho essas estratégias. Como eu vou trabalhar cedo, então, normalmente de manhã, eu tenho um aplicativo de meditação, então acaba que às vezes eu tenho que ficar ali alguns minutos com o celular já, não tem jeito. 10, 15 minutos eu fico com o celular, mas eu não caio na tentação de olhar a rede social nesse momento. Eu vou fazer as outras coisas, faço toda a minha rotina, vou estudar o inglês, eu vou estudar medicina, ou o que seja, né? E depois vou fazer, aliás, isso é depois que eu chego do treino. Em geral tem um treino, né? Por exemplo, no consultório o celular fica totalmente no silencioso, não recebo notificação de nada, todas as notificações, nenhum aplicativo tem notificação, de forma que não aparece nada que chegou quando eu olho o celular, não aparece, não tem como eu ver que chegou alguma coisa. O que eu percebia antigamente, quando eu via alguma notificação, eu ficava querendo, com curiosidade, de ver o que era, entendeu? Então eu acabava abrindo. Aí você acaba abrindo e aí você acaba mexendo no celular, não tem jeito. Então eu tiro Verdade. todas as notificações, fica totalmente no silencioso, não vibra, então eu não escuto ele tocar, nem nada. E aí, talvez em algum intervalo eu dou uma olhada, se eu tiver que receber alguma coisa importante, eu dou uma olhada ali rápida, né? E na hora do almoço eu procuro nem tirar do carro o celular, fica dentro do carro, em geral, às vezes. Às vezes eu tiro, às vezes não, mas em geral eu tento tirar. E assim vai. E aí quando chega a noite também, cara, como eu durmo cedo, até 9, meia, 10 horas eu tô dormindo, chegou 9 horas eu já desligo o celular. Entendeu? Mas é um negócio complicado, é uma guerra frequente. Você tem que estar vigiando, porque é muita informação interessante, é muita coisa bacana. E assim, mais esse cuidado a gente tem que ter, cara. A gente está vivendo um momento de bombardear o nosso cérebro com excesso de informação. O tempo todo informação, informação, informação. E aí acaba que não tem as pausas. A sensação que eu tenho, que eu acredito que é que todo mundo, a maioria das pessoas sinta também, é que parece que se você está numa fila de bancos, se você está fazendo alguma coisa parado no sinal, aqueles 2 minutos ali, se você não estiver fazendo alguma coisa, você está perdendo tempo. Não sei se você tem essa sensação também. Tem que estar olhando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Se você ficar É parado, parece verdade. que é uma eternidade, né? Então, enfim, mas tem que aprender a adestrar isso aí, cara. Eu tenho feito assim, sabe? Aí, às vezes, quando me dá vontade fora do período do final de semana, eu olho também, mas não é uma coisa frequente, entendeu? Ah, Eu Danilo, também isso aí, Danilo. tem algumas estratégias também que eu talvez tenha sido uma pessoa que começou a usar celular o mais tarde possível. Eu nunca quis ter celular, né? Naquela época que começou o celular e tudo, eu tenho um irmão mais novo, ele chegou a ter celular acho que uns 3 ou 4 anos antes de mim, né? Porque eu realmente não queria, porque eu sabia que era um aparelho que, a partir do momento que você tem contato com ele, parece que você fica meio que dependente dele, igual você falou aí, na questão do vício. Né? As pessoas que me conhecem têm o meu telefone, né, o WhatsApp, a minha descrição, né, que as pessoas normalmente põem o nome, eu coloco lá, se for importante, liga. Porque também não tem notificação em nenhuma das redes sociais também, né? Uhum. E não tem o aplicativo, igual você fala aí, para identificar quanto tempo está mexendo, né? Mas eu tenho aqui 2 filhos que fica cobrando a, a presença, né? Então acaba que dá uma policiada, porque eu também não quero que eles fiquem
mexendo a todo tempo, né? Então, eu também tenho que dar esse exemplo aí para que isso realmente aconteça, né? E aí o nosso tema que é ser um amador profissional até entra nessa questão, né? A gente ter esse controle, né, sobre as outras coisas, né? A gente ter esse controle de falar assim, não, eu vou ficar sem mexer no celular, eu vou ficar sem entrar nas redes sociais, eu vou ter um tempo para poder praticar uma atividade física, eu vou ter um tempo para poder fazer a medição, a meditação, vou ter um tempo, né, ter aquela rotina saudável, né, independente qual seja a área, né, então isso nos torna, né, amadores profissionais, tendo em vista o empenho, né, e a dedicação que a gente emprega a cada uma dessas coisas, né? Conta pra gente qual é a área que você é mais profissional sendo amador. Na verdade, sim, eu acredito que nos esportes, né? Eu sou um amador que leva muito a sério os treinos, os objetivos, eu demarco os meus objetivos e tento alcançá-los. Então, eu faço sempre o melhor possível, sempre o melhor. E como a gente já falou aqui, o esporte imita a vida, né, cara? Então, assim, é fazer sempre bem feito, sempre procurar a perfeição, você entendeu? E procurar sempre se comparar e sempre evoluir, né? Sempre evoluir em relação a si mesmo. Isso é o mais importante. Obviamente que a questão da competição, que a questão das comparações são importantes. Você tem que se comparar um pouco com as outras pessoas, mas principalmente com você mesmo. A principal comparação é com você. Mas não vejo problema em se comparar com outras pessoas, né? São parâmetros, né? Então, assim, procurar fazer as coisas bem feito, com afinco, com amor, com cuidado, com zelo, e não esperar aquela velha condição perfeita, porque ela nunca vai existir. Eu canso de falar isso, eu tenho isso comigo já. É lógico que isso é difundido aí nas redes sociais e tal, mas eu nem descobri isso, não foi em rede social, não. Eu sempre fui assim. Se tem que fazer, faça, como o Danilo Secom colocou aí. Fazer o negócio, não tem que ficar de mimimi, não. Então, cara, partir para cima e fazer o que tem que fazer, da melhor maneira possível, né? Não esperar as condições perfeitas. É assim que eu sigo na vida, sigo no esporte, sigo na medicina, sempre procurando melhorar um pouco, galgar um passo. E importante estar tranquilo com a consciência de que sempre fez o melhor, né? Porque aí não vai ter problema depois de recalque, de remorso. Ah, eu poderia ter. Não, fiz o que eu pude, da maneira que eu pude, da melhor maneira que eu pude. Então é isso que eu penso. E é assim que eu vivo intensamente tudo na minha vida. E isso é interessante, né? Essa comparação, né? Que acaba motivando, né? Nos Uhum. treinos motiva, nas competições. A gente fala competição, mas é provas, né? Pronto. Ali tem Exatamente. pouca competição, né? Porque a gente, como treina como amador, né? A gente está concorrendo com a gente mesmo e com a turma que a gente treina, né? Aquela brincadeira, né? De um ficar provocando o outro, quem está melhor, quem está pior, né? Fazer aqueles tiros para poder chegar primeiro, mas é uma grande brincadeira, né? Essa questão da competição. Mas o empenho, né? Acaba que os amadores eles acabam se lascando mais do que os profissionais, né? Porque além do treino para participar das provas, né, tem as outras atividades que o profissional às vezes Tem não que tem cumprir. É tempo uma ali maratona, né, dedicado cara? o tempo É uma todo ali só maratona. para o esporte ou para qualquer outra atividade. E o amador, ele, além de ter essa dedicação, né, ele tem as outras atividades também para poder desenvolver, né? Verdade, deixar bem E claro aqui o seguinte, que a gente não vive a vida de profissional, mas também a vida de profissional não é fácil, né, Rafa? O cara ficar por conta daquilo ali. Tem camarada que tem que treinar de manhã, de tarde, às vezes até alguma coisa à noite. Então, assim, é uma rotina pesada também, sabe? Não é moleza, não. Às vezes a gente acha assim, não, a vida de profissional, por exemplo, falando em relação aos esportes, né? O triatleta profissional, tá, rapaz, o cara só treina, come e dorme, treina, come e dorme. Então, assim, é complicado. O Arci tá falando aí, o verdadeiro profissional são os amadores, aí, ó, no meu ver. Com certeza, com certeza. Porque o cara faz aquilo ali, bicho, e ele não recebe por isso, né? Não recebe, vamos dizer assim, em geral não recebe nada em dinheiro, né? Ele recebe em outras coisas. Ele faz aquilo ali basicamente por prazer.
Não que os profissionais não façam por prazer, mas os profissionais têm outros ganhos ali, né? Tem ganhos financeiros, tem uma série de outras coisas. Mas realmente, eu estava até vendo hoje, até publiquei no meu Instagram, no History, um post lá do Danilo Balu, que é um cara Eu vi. bacana lá de São Paulo. Ele é nutricionista e é educador físico. Muito polêmico ele, sabe? É um polemista mesmo. Mas é interessante, ele fala muita coisa interessante, muita coisa bacana. E hoje ele falou isso aí, se a gente come, como que a gente come? Se a gente come para ser atleta ou se a gente come para ser um profissional? É mais ou menos assim. O que ele quer dizer é o seguinte, que o cara que é profissional, cara, é muito interessante. Em geral, ele é fora da curva, né? Ele é fora da curva. Então, até o metabolismo dele é diferente. E aí a gente tem que até ter cuidado com isso, da gente amador, às vezes querer ser. Não é que a gente não deva querer ser igual profissional. A gente tem que querer procurar ser sempre melhor. Mas não dá para viver da mesma forma, porque o metabolismo é diferente. Estou falando em relação aos esportes, né? É bem, bem diferente. Então, assim, mas é muito legal. É muito legal. E quanto aos exames, o Francilon, né? Os profissionais eles acabam tendo ali aquela rotina, né, de exames de tempos em tempos, né? Um amador, como que seria o ideal a rotina de exames, né? E quais os exames principais que você vê, né, em relação aos esportes aí que um amador tem a necessidade de fazer, né, e controlar, né, aqueles níveis ali para poder se manter saudável, né, conseguindo fazer a sua atividade e ainda conseguir fazer as outras atividades do dia a dia. Enfim, o amador, aquele amador que não tem, assim, que não está na busca de ganhos financeiros, porque tem amadores que vivem até de alguns prêmios, né? Não é o caso da gente aqui, mas, enfim, os amadores que usam o esporte como um dos principais pilares aí de uma boa saúde e longevidade, é bom a gente saber o seguinte. Primeira coisa que eu acho que o amador tem que ter em mente, que ele tem que progredir, que ele tem que evoluir, que ele tem que melhorar, mas com cuidado com o próprio corpo, né? Ele tem que ter cuidado, porque o excesso de atividade física, a atividade física feita de forma incorreta, sem assessoria esportiva, sem um profissional da educação física, sem um acompanhamento adequado profissional e até médico, ela pode ser mais lesivo do que até a pessoa que não faça nada, né? É bom deixar bem claro isso, que atividade física não amparada com esses profissionais aí pode ser lesiva para as pessoas, né? Pode trazer problemas. Então, assim, eu estou dizendo assim, de uma forma mais intensa. É claro que o cara faz caminhada de 1 hora por dia, não tem problema, mas enfim, o camarada quer ser um corredor, quer fazer uma maratona, quer fazer um triatlo, um Ironman, ele tem que ter um certo suporte, né? Mas, assim, é interessante, a pessoa tem que. Isso é a minha visão de ver. Primeira coisa que o amador tem que focar é em qualidade de vida, usando o esporte como qualidade de vida, controle de estresse, melhora do sono, manutenção do peso, né, e longevidade. Medicina integrativa e hormonologia, eu fiz o curso introdutório do Dr. Lídero Rachid, lá em São Paulo, e provavelmente vou fazer a pós-graduação. Então, assim, é muito interessante, sabe? É muito interessante. O esporte é considerado realmente um pilar. Os hormônios são imprescindíveis para o equilíbrio homeostático corporal. Mas, enfim, o foco da pessoa amadora é isso que eu falei. Vou repetir de novo, que é importante fixar isso. Qualidade de vida, mudança de estilo de vida, controle do peso, controle do estresse e melhora do sono. Mas o esporte, sem dúvida, mexe em toda a parte hormonal. Todos sabem aqui que atividade física aumenta o quê? O principal neurotransmissor da alegria da gente, que é a serotonina. Com certeza, na atividade física, você produz substâncias químicas que bloqueiam, que inibem a inflamação crônica, certo? São produzidas inúmeras substâncias que relaxam a musculatura, relaxam o corpo e fazem a gente sentir sensação de bem-estar. Basta o indivíduo dar uma pequena corrida de uns 30 minutos, 40 minutos, ele vai sentir, no final, o frescor de uma atividade física. Mas focando na longevidade, principalmente,
Os exames a se fazer é uma lista interminável, é uma lista grande. Mas o indivíduo tem. É lógico que você vai definir isso numa consulta, mas, em geral, fazer todos os exames mais básicos, hemograma, glicemia, creatinina, sódio, potássio, magnésio, fósforo, paratormônio, todos os hormônios, vitamina D, enfim, avaliar o fígado, avaliar os rins. Aí é importante o indivíduo fazer também um ultrassom da tireoide, um ultrassom abdominal total, conforme a queixa do paciente, um raio-x de tórax. Mas, assim, de praxe, um ultrassom abdominal total, um ultrassom de tireoide, conforme a idade do indivíduo, um ultrassom de próstata, ou seja, indivíduo acima de 40 anos, ultrassom de próstata. Mulheres acima de 35 anos, mamografia, ultrassonografia de mama e um ultrassom transvaginal. Né? Isso são exames preliminares básicos, para você ver como é que está o estado do indivíduo. Né? Na consulta, você vai definir quais são os objetivos da pessoa, o que ela quer fazer. Não, eu quero correr 5 quilômetros. Isso aí vai ser um estímulo. Eu quero correr 10, outra coisa. Eu quero correr uma maratona. Eu quero fazer um Ironman. Aí o foco vai mudando, aí as coisas vão mudando. Né? Mas, de uma forma geral, os exames são esses aí. Não foge muito disso aí, não, Rafa. Entendeu? Você falou aí, né, que a intensidade dos exercícios sem o acompanhamento, né, de um profissional de educação física, um profissional médico, né, é até mais lesivo do que quem é sedentário. Né? E às vezes as pessoas que são sedentárias falam assim, por isso que eu não faço exercício, né? Que se eu for fazer exercício, eu vou me machucar mais do que se eu ficar Não, parado. deixa eu só posicionar direitinho aqui. O que acontece? Não, Eu não é até que atividade física sem aparato que eu falei possa ser mais livre, mas atividade física de alta intensidade, sem acompanhamento, ela pode ser. Isso tem trabalhos mostrando isso. Ela é mais lesiva do que o sedentarismo, vamos dizer assim. Tanto por exemplo, tem trabalho científico mostrando o seguinte: isso basta a gente ver. O profissional de alta performance, ele aposenta cedo. O corredor não, ele demora mais um pouco. Mas assim, a alta performance, ela está ligada diretamente com uma coisa chamada estresse oxidativo, certo? E outra coisa é a questão de lesões. O cara que faz esporte de alta intensidade sem um suporte, ele vai machucar. Sabe por quê? Porque ele anda sempre no limite. O cara anda sempre no limite. Você entendeu? Então tem que ter um suporte. Por isso que eu estou falando. Não que o cara que vai fazer alguma atividade menos intensa não tem que ter suporte. Tem que ter também. Para quê? Para evitar lesões e para melhorar a performance. Porque é difícil. Eu não encontrei alguém ainda que não queira melhorar. Se o cara falar, eu custa acreditar, né? Ah, não quero melhorar. Não tem como. Então, porque também, né, quando você começa uma atividade, eu até falei essa semana também, né, essa motivação para começar, ela é muito baixa, né? E talvez essa motivação venha das outras pessoas e na hora que você começa a fazer atividade física, a motivação vai embora porque é justamente isso, né? A falta de costume, né? A falta de condicionamento, né? Vai querer te provar que aquilo não é para você. Né? Então, essa motivação ela não existe, né, a longo prazo. Né? Mas depois que você faz a atividade física, depois que você faz uma série, né, de musculação, ou de corrida, ou de natação, ou de ciclismo, qualquer um que seja, a sensação, né, de bem-estar que dá depois é indescritível. Né? Então, faz muito sentido isso que você está falando aí, de procurar, né, um acompanhamento médico, um acompanhamento do profissional de educação física, porque essa vontade, né, de melhorar ao longo do tempo, ela vai vir. Né? Você exatamente. começa com a caminhada, daqui a pouco você quer fazer uma corrida. Né? Aqui em Valadares mesmo, de 3, 4 anos para cá, isso vem aumentando muito. Né? Principalmente as mulheres estão aderindo mais às corridas. Né? Os grupos de mulheres estão crescendo cada vez mais. E essa necessidade de buscar um profissional para poder dar uma longevidade, não só na vida da pessoa, quanto no esporte também, né? Porque essas lesões, às vezes, elas afastam as pessoas em 2, 3 meses e volta, né, a regredir
a estaca zero, né? Enquanto se tiver o acompanhamento, essas lesões elas vão, não diria que vão ser eliminadas, né? Mas vai acontecer com muito menos frequência, não é isso? Exatamente. Interessante contar a minha história aqui. Quando eu comecei no esporte com mais, assim, afinco, era interessante. Comecei as corridinhas lá com o pessoal do Longão, com os amigos, né? E tudo. Eu acordava para ir, normalmente eram umas 6 horas. Tipo assim, o treino era 6 horas. Eu acordava às 10 para 6. Eu fui o despertador era 5h50. Então, assim, em 10 minutos eu vestia uma roupa, comia alguma coisa, tomava alguma coisa e ia, cara. Hoje eu acordo 4 horas da manhã, todo dia praticamente. Né? É muito difícil passar de 4h30 e acordo naturalmente. Aí eu vou me preparar, todo ensejo, tudo, para sair às 6 horas, entendeu? É 1h30, aquela rotina ali de fazer uma série de coisas e tudo. Você vê como é que vai mudando, cara. Como é que vai mudando? É aquela história, você tem que mudar o seu corpo. É aquela história, até o Jota já comentou com a gente, a gente tem que transformar o corpo num tanque de guerra, certo? Por quê? Você fortalece seu corpo e fortalece a mente. E o corpo também carrega a mente. Então, assim, você vê, a pessoa que acorda, e eu acordava assim com preguiça, com aquele desânimo. Hoje não tem que fazer. Quer dizer, não estou dizendo aqui que eu vou todo dia feliz, alegre, contente, não é isso, mas simplesmente vai, né? Você vai porque tem que ir, é normal ir, é um hábito ir. Então, como é que vai mudando, né? Isso é bem interessante. Eu queria apontar isso é bem interessante, porque eu tive uma consulta essa semana, eu te falei, na verdade, assim, eu acredito que a pessoa que quer praticar atividade com bastante segurança, com possibilidade de melhorar a performance, não só o educador físico, o nutricionista, o médico, né? Seja ele um médico de confiança, e às vezes o fisioterapeuta também, em determinado momento o fisioterapeuta. Não acho que seja, assim, a todo ponto o fisioterapeuta é imprescindível a todo momento, né? Só em caso de lesão mesmo. Mas agora os outros profissionais, por exemplo, para montar a sua planilha, tem que ter um educador físico, né? Seja ela a sua atividade na musculação, na corrida, no que seja. A sua alimentação é imprescindível, né? O médico não substitui de forma alguma o nutricionista. E eu tive essa semana uma consulta com o nutricionista e me lembrei disso aí, desse fato, como é que era a minha rotina há 3 anos atrás. Muito interessante como a coisa mudou e o corpo pede, né, cara? Então, eu acredito que aí que entra o tema da nossa live mesmo, um amador profissional. Você vai se tornando, cara, um profissional no que você está fazendo, né? Tendo compromisso, tendo respeito com o seu corpo. O nosso corpo é o nosso santuário, né? Eu sempre falo isso com os pacientes, com algumas pessoas que convivem comigo. A gente tem que tratar isso aqui muito bem tratado, porque isso aqui carrega a nossa alma, né? Então, eu, por exemplo, citando meu exemplo aqui, eu durmo cedo. Antes de 10 horas eu estou dormindo. Em geral, até 9h30 eu já estou deitando, sabe? Aí acordo 4 horas. Então, assim, a coisa vai mudando. E isso mexe com tudo na sua vida, né? Às vezes a pessoa pensa que não, mas... Até quando a gente procura esses profissionais, Francilon, o pico de performance, ele melhora de uma forma, né, que a gente falava assim, putz, mas o que aconteceu? Né? Só de você fazer uma alimentação correta, só de você fazer a atividade da forma correta, a sua performance já melhora. Né? Não só tendo os equipamentos melhores, mas tendo esse acompanhamento, né? Ele gera esse pico de performance muito rápido. Né? Porque você vai começar a fazer a atividade da forma correta, vai começar a se alimentar de forma correta, e isso tudo, né, culmina com o pico de performance. Verdade. Né? Pode falar. Essa melhoria, né, na qualidade, igual você mesmo falou. E antes você acordava, só colocava uma roupa e ia fazer atividade. Né? Agora que você tem esse ritual, né, matinal pré-treino, né, tudo ele vai te preparando não só fisicamente, mas psicologicamente também para poder passar por aquele treino, né, que vai ser de alguma forma estressante. Né? Você vai colocar o Exatamente, por seu exemplo, corpo... você levantar, por exemplo, no domingo, cara, 5 horas da manhã, quer dizer, no domingo passado eu acordei 4h30 da manhã para começar a correr 5h30. Quer dizer, parece que é maluquice, mas não é não. O corpo pede, o corpo sente bem, né? É um negócio muito interessante. Então você vai tendo praticamente uma rotina
até mais que um profissional do esporte mesmo, porque ele vive daquilo. Você, além de tudo que você faz, tem que fazer o esporte. E aí você pega uma disciplina ali que, às vezes, até está acima do realmente do profissional, porque não é fácil, cara. Não é fácil, assim. Mas o corpo acostuma. Eu acredito que o corpo acostuma com tudo também, né? Tem essa. E o que que essa disciplina que você tem no esporte te ajuda nas outras áreas, né? Na sua área profissional, na sua área emocional, né? Espiritual, financeira. Como que essa disciplina, né, do esporte transborda nessas outras áreas? Ou foi esse transbordo que veio para o esporte? Como explica para nós aí? Então, eu acredito que foi da personalidade mesmo, viu, Rafa? Eu não acredito que foi do esporte que voltou para as outras coisas, não. Eu sempre tive assim, essa questão de ter foco, né? De fazer com pressão, fazer com sempre no limite. Eu sempre faço no limite. Você tem ideia? Eu saio daqui da ilha, aqui da ilha, todo mundo corre aqui, e vou lá para a área, pego o carro, gasto mais ou menos uns 15 minutos para chegar lá no aeroporto para treinar. Isso 2, 3 vezes por semana, né? Agora está sendo 2 vezes, mas já aconteceu de 3 vezes por semana. Às vezes ia lá na Vila Olímpica, muito mais longe ainda, para fazer o treino na pista, né? Então, assim, fica parecendo até maluquice, sabe? Você mora na ilha, você não corre na ilha. Até que esses últimos 3 meses eu corri bastante aqui na ilha, treinos mais leves, mas treinos de mais alta intensidade aqui na ilha não dá, né? Machuca muito, o piso aqui é muito ruim. Então, até um conselho que eu dou para quem é aqui de Valadares, treinar ele tem que ser treino regenerativo, treino mais leve, né? Porque realmente, cara, você vê a diferença, machuca. E vou transbordar aqui com todo mundo já. Então, o tema não é exatamente esse, mas o Wagner, nosso amigo aí, Wagner oftalmologista, ele sempre falava comigo, rapaz, tem que treinar no chão, terra batida e tal. Eu falei, Wagner, as nossas provas são no asfalto, cara. Eu acho que a gente tem que treinar onde a gente vai fazer o treino, onde vai fazer a prova e tal. E, na verdade, tem trabalhos mostrando que o melhor piso é a grama para o corredor, em termos de evitar lesão, de menos impacto. Né? Depois da grama, é a terra batida mesmo. Né? E por último, depois a pista de atletismo, por último, o asfalto. Então, assim, eu comprovei isso na prática no domingo passado. Eu fui com a turma aí. Rapaz, maravilha, bicho. Quer dizer, assim, um treino assim, você não sente dor, não tem nada, você chega mais inteiro. Achei muito bacana. Então, assim, até agora, em princípio, os meus longões de corrida no final de semana vão ser na terra batida. Vou evitar o asfalto, sabe? Deixar para os treinos limiar durante a semana, os treinos de intervalado, fazer no asfalto, porque realmente machuca mesmo. Como você sabe, Que corrida machuca, né? machuca. Eu sofri isso ano passado, fiquei muito tempo parado, né? Pois Não, é. não voltei ainda à minha melhor forma ainda, mas né, tô treinando, não é treinando mais leve, mas Está em busca, treinando. né? O importante é isso, está É, em busca. e aí, essa fala do Wagner tá te motivando a fazer essas corridas de montanha? Não, não é nem corrida de montanha, não. É fazer o treino para maratona de rua mesmo, fazer os treinos os longos na terra batida. Mas eu tenho uma motivação muito grande para treino de montanha, para provas de montanha. Só que assim, acaba que, como eu faço triatlo, aí é meio complicado você fazer triatlo, né, fazer montanha. E Porque aí, essas tipo assim, provas de montanha também é mais contemplativa, né? Você não tem uma exatamente, performance exatamente. de, de tempo, né? Você vai acompanhando aí a paisagem, até porque o piso é muito irregular, né? Então você não tem como empregar muita velocidade, né? Verdade. Mas aí cai no tema da nossa live. Quer dizer, para você ser um amador profissional, primeira coisa, você tem que ter um norte. Você tem que saber o que você quer. Ah, não, eu quero fazer tudo. Quero fazer montanha, triatlo, corrida, não sei o quê. Então, aí não funciona. Você vai ser um amador em tudo. Você nunca vai ser um profissional em nada. Então, assim, é lógico que você pode fazer um outro treino em um determinado momento de outra coisa, mas o seu foco é aquele esporte, então você tem que focar nele. Você pode até utilizar um outro esporte para te dar um aparato de força para fazer o seu esporte principal. Por exemplo, o treino de subida de montanha para fortalecimento e para cardio, para anaerobiose, é violento, cara. Você subiu em Bituruna ali,
você sobe com a frequência lá no alto. Por exemplo, esse treino que eu fiz domingo, eu fui no Miura, igual um tobogã, cara, deu 700 metros de altimetria. Então, assim, eu em treininho em plano, minha frequência é 160, 165, lá bateu 180, em determinado momento, 180 frequência. Então, assim, foi por causa do Wagner e por causa do Valdeir, né? Valdeir Pena, que tá aí com a gente, me motivou também. Valdeir gosta muito também. E o Valdeir é um corredor experiente, já tem mais de 30 anos que ele corre, então, com certeza, foi muito válido. Até te convido aqui, ao vivo, se você animar com a cara dessa, nós vamos lá num treino terra batida. Você me fala aí. Eu aceito o convite, mas não te falo quando ainda não. Eu tô bem fraco aí na corrida, eu tô bem apreensivo ainda. Né? Eu tô intercalando, né? Andando de bicicleta, fazendo a corrida para poder, né, movimentar mais músculos e também, né, regenerar mais rápido. Né? Porque Generar minha lesão e foi não ter tanto impacto, né, Rafa? Porque na corrida justamente. não tem jeito, tem muito impacto, não tem como. Justamente. Eu estou também nesse ano aqui no ritmo intenso de estudos, né? Então, foi até bom essa pandemia acontecer, que tirou um pouco o foco, né, de outras coisas e consegui colocar nos estudos aqui e está dando resultado bacana já. Né? Bom, Então, até nisso tem que ser profissional sendo amador. Né? Quando você determina um objetivo, você tem que tirar as outras coisas. Né? Não é que você tem que colocar aquilo, né, o seu objetivo, o seu foco bem definido, para que as coisas que aparecem à sua volta não te tirem daquilo. Né? Porque oportunidades aparecem a todo momento. Né? Você que verdade. treina aí todos os dias, acorda cedo, né? Oportunidades para não treinar, eu acredito que sejam infinitas. Né? Então, quando a gente tem um Valeu, foco, Assi. Obrigado, Assi. Um abraço. tem uma Assi tá dando força. determinação, não, valeu assim, tem determinação, as coisas, a gente precisa fazer escolhas. Né? Talvez este seja o grande gargalo, né, para que os amadores deixam de ser amadores e passem a ser amadores profissionais, né? Porque essas coisas que vêm para poder tirar a gente do foco, elas são muito, como se diz, elas são muito atraentes, né? É uma alimentação que não é legal, ela é muito mais chamativa, né? E aí a gente precisa manter o foco, e manter o foco é não ter elas próximas, né? Não participar de momentos que a gente vai passar por essa tentação, então é sair fora das tentações para que o foco continue. Né? Então, para a gente ser amador e ao mesmo tempo profissional naquilo que a gente está fazendo, o foco eu acredito que seja determinante para isso. Com certeza. Tem que ter foco. Se não tiver foco, fica difícil, né? Você não consegue canalizar as energias, né, Rafa? Pro seu projeto, pro seu trabalho, pro que seja que você esteja fazendo, né? É, porque Então, chamar de louco a todo momento a gente é chamado, né? Por essas escolhas. Né? E aí, se a gente for ouvir essas pessoas, né, que muitas vezes são pessoas próximas, né, que querem que a gente fique mais tempo com elas, né? Às vezes é os filhos, às vezes é os parceiros, né, marido ou mulher, né? Às vezes são os amigos, né, que querem ter mais tempo, mais atenção, né? Então a gente tem que determinar bem qual que é o objetivo, igual você falou mesmo. É o triatlo, né? É montanha, é prova curta, é prova longa. Então essa determinação, esse foco, ele tem que existir para que você consiga, né, performar da melhor forma possível com as suas condições. Né? Para que você não saia daquele objetivo e saia fazendo de tudo e no final não faz nada. exatamente. Nada não sai do lugar, né? Fica no mesmo lugar. Com certeza. É isso aí. Francilon, conta mais pra gente aí como desintoxicar das redes sociais. O pessoal que chegou por último aí, acho que perdeu essa parte. Recapitula pra gente aí como você vem utilizando do seu foco no esporte, no seu foco na família, no seu foco aí nas suas atividades e tirando um pouco, né, essa questão aí das redes sociais que acaba nos viciando, né, tomando mais tempo, né, para poder fazer
uma atividade física, para poder ter mais tempo com a família, para poder ter um momento de espiritualidade, para poder cuidar, né, da vida como um todo. Eu realmente, a premissa principal é deixar de ter o celular como um prolongamento do corpo. E se a gente não tomar cuidado, ele parece que é um prolongamento, parece que faz parte do corpo da gente. Esse é o primeiro ponto. Monitorar o tempo de uso, né? Ou seja, tem uns aplicativos aí para, quer dizer, o iPhone tem aquele adendo lá, você consegue ver o tempo de utilização do celular, até quantas vezes você pegou no celular durante o dia. Então, desativar todas as notificações, né? Desativar os aplicativos que não sejam essenciais, sobretudo esse de redes sociais, e não ficar com aquela história, realmente, Rafa, de tipo assim, quando você está parado, parece que você não está fazendo nada. E você está. Quando você está parado, você pode ficar pensando. Quando você está parado no sinal, por exemplo, não é normalmente ficar olhando o celular. Quando você está numa fila de banco, você não tem que estar ali com o celular. Eu vou repetir aqui, porque realmente é pouca gente. Trabalhos têm mostrado o seguinte, trabalhos científicos da área médica, que o uso excessivo de celular tem uma associação maior com câncer cerebral, com tumores cerebrais. Então, assim, até orienta aí o seguinte, o uso como telefone mesmo, colocar no viva voz, distanciar do crânio, da cabeça, né? Porque quando você não usa o viva voz, você está colado com ele ali perto do cérebro, perto da cabeça. E já é sabido também que as ondas eletromagnéticas do celular interferem até na homeostasia do corpo, na parte hormonal. Então, assim, restringir mesmo, não só o celular, notebook também, televisão, todas essas ondas eletromagnéticas desses Sem falar que a aparelhos. gente perde também o campo de visão, né? A gente fica muito focado, a gente perde aquela visão periférica, né? A gente perde, né, a capacidade de enxergar a sua Diminui a volta. amplitude, você acaba diminuindo a amplitude de visão, sem dúvida, você restringe, né? Então, assim, a outra premissa muito importante também é o fato de você não ficar viciado, né? É um princípio bíblico das escrituras sagradas, né? A gente não tem que ser viciado em nada, inclusive no celular. Já que você falou de Bíblia, falou de escritura, né? Um bom companheiro para essas horas aí, né? Que igual você falou, fila de banco, né? Pessoas que viajam e tem esse infortúnio aí de trânsito, né? Às vezes fica parado em algum congestionamento. Um livro talvez seja um grande companheiro para essas horas aí, para você continuar ativo, né? Continuar tendo alguma forma de conhecimento e um conhecimento que seja válido, né? Não só Exatamente. aquele passatempo. Um livro e uma garrafinha de água, né, Rafa? Isso é importante também para hidratar. Então, assim, enfim, se você vê alguém com um livro com um pouquinho d'água, você pode saber que aquela pessoa está um pouquinho acima da média. Isso é fato. Então, assim, andar sempre na mochila com livro e tudo, dentro do carro, tá sempre, né? Porque senão você cai na tentação de olhar o celular. Porque realmente o celular tem tudo, né, cara? O celular tem. Hoje em dia tem. Só falta. Ele faz tudo, praticamente tudo. É um negócio, assim, impressionante. Inclusive, é importante a gente falar aqui uma coisa bem interessante. O impacto que as redes sociais e que o celular está fazendo hoje em dia está revolucionando o mundo. Quer dizer, as eleições para presidente, o Bolsonaro foi eleito com as redes sociais. Se não fosse as redes sociais, ele não teria sido eleito, porque as maiores empresas de televisão estavam contra ele. E ele, né, conseguiu, graças às redes sociais. Você vê, a gente está aqui agora com 9 pessoas, né? Com nós dois, mais 11 pessoas discutindo, debatendo. Eu na minha casa, você na sua, cada um na sua casa, totalmente prevenidos contra o Covid. Quer dizer, é até interessante, né? Essa questão da própria telemedicina é uma coisa muito interessante que surgiu com isso aí, das consultas online. Quer dizer, isso gera uma economia muito grande. Eu tô só falando sobre isso aqui, porque, por exemplo, a pessoa que vai consultar agora, se ela não tem que ir ao consultório do médico, do médico vai ser mais difícil, mas, por exemplo, algumas coisas que podem ser feitas online, rapaz, assim, aqui eu estou falando sobre a questão do vício em aparelho celular, como fazer o boot cerebral do aparelho celular aí e tudo, mas é bom destacar essa coisa, cara.
o tanto de empresa que não faliu por conta da rede social, por conta da internet, porque assim, o indivíduo pagava um aluguel lá para uma empresa de 10 funcionários, ele percebeu, opa, peraí, eu não preciso de ninguém dentro de um local para poder trabalhar. Cada um trabalha na sua casa, quer dizer, aí o cara vai deixar de pagar aluguel do imóvel, vai deixar de pagar água, pagar luz, tudo. Então, assim, é, é O interessante tempo que isso. perde no trânsito também, No né? O estresse do trânsito, trânsito, no né? transporte, Isso né? tudo foi, foi revisto, né? Está sendo revisto agora com essa questão da pandemia, né? E aí é interessante que vai ser o confronto em relação a essa, a essa coisa prejudicial, né? Das telas, não só de celular, computador, né? Televisão, né, com essa necessidade que está se criando, né, de utilizar esses equipamentos como ferramenta de trabalho. Né? E aí vem aquela questão, né, que a gente fala, que você acabou de falar aí, que é de usar, né, não é que vai deixar de usar, é usar da forma correta, né, usar para a necessidade, né, da correta. Né? Se você precisa do celular para trabalhar, lógico que você vai usar o celular para trabalhar. Você precisa do computador para trabalhar, né? Agora não é ficar refém daquilo o tempo todo e deixar de ter as relações sociais, né, que são muito importantes para que a gente consiga manter a sanidade, né? Porque essa questão de ficar apenas no mundo virtual e não ter a vida real, né? A vida offline também movimentada, isso também vai causando muitos transtornos, né? A pessoa vai criando muita coisa com isso, né? Muita imaginação referente às coisas naturais. Interessante que a gente vive hoje um status quo aí das redes sociais, que até quando eu entrei foi motivado por alguns amigos, questão de participar, socializar e tudo mais, que é uma coisa até bacana, mas pelo menos para mim, e eu acredito que para você também, com o tempo, esse status quo vai mudar, cara, porque, por exemplo, eu vou seguir o cara porque ele é meu amigo, vou seguir o outro, isso aí vai ter que... Eu, por exemplo, dificilmente eu vejo, por exemplo, isso ali. Eu não vejo, porque aí eu acho que, tipo assim, é mais uma questão de, vamos dizer assim, me fugiu o tema aqui agora, mas é de saber da vida dos outros, vamos dizer assim. Eu costumo ver mais isso só de coisas, de conteúdo que me realmente agrega valor no sentido de aprendizado. Não que eu não queira saber da vida dos outros, assim. De fato não quero, enfim. Mas com o tempo vai mudar isso. Porque, por exemplo, se eu quero ter um amigo, eu quero ter um amigo perto de mim. Eu não quero ter um amigo na rede social e tal. Tipo assim, eu quero ligar para meu amigo, eu quero falar com meu amigo, quero treinar com meu amigo, mas, entendeu? Mas isso aos poucos vai mudando. É uma coisa que restringe também o tempo de uso. Porque se você ficar seguindo 1 milhão de pessoas, você não consegue ver nada de ninguém. Porque é uma enxurrada de coisa que aparece ali que você não tem como. Então, assim, mas é uma coisa que a gente tem que ir mudando aos poucos, porque vai ser um pouco traumático, né? Porque talvez a pessoa pode ficar ofendida porque você deixou de seguir e tal. Isso aqui eu estou falando em relação ao Instagram. Mas é uma coisa que aos poucos vai ter que ser feita, porque as 24 horas do dia não vão mudar. Vão ser as mesmas 24 horas sempre. A forma de gerenciar essas 24 horas que vai fazer a diferença. Então, assim, você tem que utilizar esse tempo mais bem utilizado, vamos dizer assim. Porque, Você falou aí da questão traumática, ela vai ser traumática de alguma forma. Né? Igual você exatamente, falou, às vezes vai ser traumática, a pessoa vai ficar, né, chateada de ter sido deixada de seguir, né? Mas também pode ser traumática por conta da questão de vício. Né? Porque nessa questão de tecnologia, ou você é produtor ou você é fornecedor. Né? Ou você está exatamente. ali só consumindo, você é consumidor ou você é produtor. Ou você está ali só consumindo, vendo a vida dos outros, né? Independente se seja vida profissional, vida, né, pessoal, mas você está ali só consumindo, né? Enquanto tem outras que está produzindo, tá fazendo daquilo ali o seu negócio, está fazendo daquilo ali, né, o seu ganha-pão e ganhando rios de dinheiro, né? Você pode ver aí as empresas de tecnologia deram um boom, né, nessa pandemia aí por conta da utilização. Né? Quanto mais as pessoas utilizam, mais elas conseguem, né, rentabilizar. Quanto mais as pessoas utilizam, mais
algoritmos vai sendo criado para que elas continuem ali, né, usando e gastando o seu tempo, né, naquela tela. Exatamente. Como você falou, mas assim, mas é uma coisa que tem que ser feita, né? Não tem jeito isso aí. E assim, se a pessoa quiser ter muitos seguidores, ela vai ter que criar conteúdo, senão ela fica sendo. Ela não vai ser fornecedor, ela vai ser só consumidor, né? Mas realmente, ou vai estar de um lado ou de outro lado. Eu acho que essa questão aí também é do foco que a pessoa tem com uma determinada rede social, com um determinado aplicativo da internet. Tem uns que querem realmente ser só fornecedor, outros que querem ser só consumidor. E tem aqueles que querem ser fornecedor, mas que também querem aprender alguma coisa, mas de maneira mais equilibrada. Eu me encontro nessa faixa aí. Eu tô querendo chegar nisso aí, né? De ser um produtor de conteúdo. Isso aos poucos, eu estou fazendo essa pós-graduação. A ideia é de depois ter um Instagram mesmo, da parte médica, com posts relacionados, do esporte, de performance, de qualidade de vida, longevidade. Eu vou aproveitar esse Instagram para isso mesmo, com certeza. Eu acho que vai valer a pena. E, como a gente sabe, né, Rafa? A melhor maneira de aprender é ensinando. Né? A melhor maneira de aprender é transbordar. É passar adiante o que você aprendeu. Né? O conhecimento não pode ser aprisionado. Né? A fonte não seca e o rio Justamente. transborda. Né? Os afluentes caem no rio, que desagam no mar. E aí flui. Né? A partir do momento que você represa, a fonte para de jorrar para você. Isso é fato. Represou, Deus vai utilizar um outro córrego, vai utilizar um outro braço de rio, vai utilizar um outro rio para que a água flua. Se fizer comporta, se fizer barragem, você pode ter certeza, a coisa não flui. Então, assim, e eu acho que a ferramenta do Instagram, da internet, do Facebook, o que seja, eu não tenho Facebook, mas enfim, o uso bom disso, cara, é uma dádiva, sabe? Agora, realmente, saber utilizar isso de forma equilibrada não é fácil. Eu acho que uma das maneiras de utilizar de forma equilibrada por exemplo, no caso do Instagram, é não ter excesso de segmentos, não seguir inúmeras pessoas. Você tem que focar naquilo ali que você quer, por exemplo. Eu sigo uma enormidade grande de triatletas que eu me espelho, por exemplo. Né? Então, assim, eu vou seguir com esse cara, porque a vibe é a mesma, né? Da mesma forma, sigo alguns médicos, algumas pessoas da área da medicina, do que me interessa. E assim vai. E eu acho que o uso adequado ajuda demais. Ajuda demais. Ontem, eu entrei na live do Pablo Marçal, ontem de manhã, tinha mais de 40 mil pessoas, 5 horas da manhã. Cabuloso, né? Quem imaginaria que isso aconteceria, cara? Isso é uma coisa impressionante, uma coisa realmente impressionante. E o mais interessante desse ponto que você tocou aí é que esse desejo, né, de ajudar as outras pessoas, né, faz com que essa mensagem ela cresça. Né? Hoje a gente está aqui com 10 pessoas, a gente começou com 5, né? Então isso acaba crescendo. Né? Outras pessoas vão gostando, outras pessoas vão passando para outras, né? Elas vão vendo que os conteúdos que são veiculados, né, a todo momento aí, às vezes não compensa, né? Não sei se você sabe, mas mais de 50% das mídias que são colocadas aí, né, do tráfego em relação à internet são de pornografia. Né? Então, precisa Quanto de cento? muita gente, Quanto mais de cento? 50%. Nossa, mano, tá doido. Mais de Não sabia que era isso tudo, 50% não. voltado à pornografia. Então, precisa de Triste, mais hein? gente igual a Triste, gente aí que triste quer esse dado aí que você me falou. Triste esse dado aí. Puta merda. muito, muito, muito. Né? Quantas famílias estão sendo, né, destruídas por conta disso aí, né? Tá o marido olhando uma coisa, a mulher olhando outra e estão cada vez mais se distanciando, né, por conta dessas redes, né? Então, A é verdade é o importante. seguinte, Rafa, esse número aí, o número, por exemplo, de 10, ele não é importante. Na verdade, ele não é importante. É claro que se tem mais gente vendo a live, tem gente, né, comentando, é bacana, é motivante para a gente. Mas, independentemente disso,
a gente nunca perde, a gente no mínimo aprende. Então aqui nós Sim. estamos transbordando, nós estamos falando, nós estamos aprendendo a falar, nós estamos difundindo conhecimento. E se a gente conseguir tocar e ajudar pelo menos uma pessoa, já foi válido, né? Então, Justamente. assim, a ideia é essa, a ideia é essa. O número não é o mais importante. Me expressei mal. É importante, mas não é o mais importante. E até que ele já comentou aqui, a gente fazendo aqui, motiva mais gente a fazer, mais gente a criar conteúdo, a transformar o mundo, né? Aos Não, poucos. depois que eu comecei a fazer essas lives, é o que tem de gente me procurando para fazer também, né? Porque ele não tem essa timidez, né, de falar com o celular, né? Tem essa timidez, acha que não tem coisa para poder falar com as outras pessoas, né? A gente tem até um grupo de estudo que a gente faz, até da mentoria do Pablo mesmo, a gente tem um grupo que segunda, quarta e sexta a gente reúne, né, para poder assistir às aulas e discutir. Né? E tem alguns que tinham praticamente fobia, né, de falar com o celular e hoje já estão fazendo, né, as suas lives, fazendo aí, passando o seu conhecimento para outras pessoas. Né? Isso é muito interessante, a gente precisa aumentar essa legião de pessoas para que a A gente corrente, né? mude aquela proporção, né? De 50 caia para praticamente zero aí. Exatamente, exatamente. Um uso mais proveitoso, né, e salutar das redes sociais, né? Um conteúdo de Justamente. qualidade. Devagarzinho nós Marcelão, vamos estamos chegando difundindo. aqui ao final. Você ficou muito tempo sem vir conversar com a gente aqui, dá saudade. Uai, Né? beleza. Também fico com É, saudade. é, muito, é muito interessante, é muito válido essas dicas que você deu aí, né, de como utilizar, de saber utilizar as redes sociais ao seu favor, né, de, de ter esse controle, né, é muito importante, é muito válido. As pessoas precisam ter esse controle, não só das redes sociais, mas como qualquer outra coisa, né? Qualquer tipo de vício é prejudicial à saúde, é prejudicial à mente. Né? Então, eu queria que você deixasse as suas considerações finais. Enfim, então a gente comentou aqui sobre o uso, né, do aparelho de celular de forma mais equilibrada. E de vez em quando a gente tem que dar uma pausa mesmo, né? E desativar as notificações todas, retirar os aplicativos que não são essenciais, colocar o celular no silencioso, sem vibração. E assim, os horários que estiver dentro de casa com família, deixar o celular no carro. As estratégias que eu uso é essa, eu faço isso. E procurar não ter essa ligação, vamos dizer assim, quase que carnal com o celular. O celular tem que estar no bolso, ou na mão, ou do lado. Parece que você não vive sem o celular do lado. Isso é uma coisa que pega a gente. E com relação lá ao ser um amador profissional, fazer tudo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, com muita intensidade e paixão, né? Procurar fazer as coisas com qualidade, né? Porque você vai transpor isso para sua vida, seja no esporte, seja no que for. Então, procurar realmente fazer mesmo com força, com pressão, né? E viver um dia intensamente a cada dia. Procurar fazer dessa forma. É isso que eu penso. Eu acho que a gente tem que fazer tudo da melhor maneira possível, sempre procurando evoluir, sempre se comparando o hoje com ontem, o ontem com hoje, ser um pouquinho melhor hoje do que fui ontem. Não tem erro, vai dar certo. Tem certeza, o Rafa. É isso aí. Pessoal, então essa live vai ficar gravada lá no meu IGTV. Né? Quem está entrando agora, assista lá na íntegra. Né? Eu agradeço a presença de todos aí. Francilon, muito bom conversar com você por aqui. Obrigado, Rafa, Né? pela oportunidade. Estamos juntos. E Até depois está do fim. sempre aberto aí. Quando você quiser voltar, a gente está aqui te esperando. Beleza, meu amigo? Um abraço. Com Um Deus. abraço, com Deus. Tchau, Obrigado a tchau. todos aí pela audiência aí. Muito bom compartilhar com vocês aqui. E com Tchau, Deus. tchau. Um Valeu, abraço. Bia. Tava sumida, hein, Bia? Um abraço.